Eu já tô bem há uns minutos aqui parada, sem saber como começar esse vídeo, mas acho que é bom já dar um pontapé inicial e ir, não é mesmo? Oi, gente, eu sou a Bárbara e bem-vindos de volta, estou de volta, nem acredito. Fim da licença maternidade. Gente, eu tô amando essa fase da minha vida, tá sendo muito gostosa. A Cecília é uma bebê, assim, muito fofa, é muito gostoso pra eu e pro Hector, né, como pais dela, observar o crescimento, observar tudo acontecendo, então tá sendo uma experiência muito fantástica, muito modificadora também, muito sentimental. Eu estou sendo uma garota que chora demais, uma garota muito emocionada. Então, num vlog que vai sair aí, vocês vão ver, gente, a garota que tá meio negociada, entendeu? Mas tá sendo uma experiência engrandecedora. Só que eu também tava sentindo falta dessa minha outra parte, né? De, enfim, poder conversar com vocês de uma maneira mais longa, de ter esse tempo aqui pra falar das coisas que eu gosto, porque os livros continuam sendo muito especial pra mim e continuam, né, estando aqui neste canal, continuam sendo o tema deste canal. Então, eu tô muito empolgada pra essa nova fase, onde eu vou compartilhar com vocês a minha rotina, o meu dia a dia, como de costume, incluindo a minha vida, incluindo as minhas leituras, incluindo as minhas experiências. E a maternidade agora faz parte das minhas experiências também. Então, eu também tô ansiosa pra compartilhar esse lado meu com vocês. Apesar de que esse não vai ser o foco do canal, tá, gente? A gente vai continuar aí na minha rotina, nas minhas leituras, falando sobre essas experiências, mas sem dar muito foco pra isso, porque, enfim, não é uma coisa que eu me vejo fazendo tanto. Estou falando isso neste momento também, a vida é cheia de mudanças, pode ser que daqui pra frente, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, eu decida falar mais sobre o tema, ou enfim. Mas a gente vai descobrir. A gente tá aqui há 10 anos juntas, mais de 10, 12, e vocês acompanharam várias fases da minha vida, e essa é mais uma fase da minha vida, e eu tô bem ansiosa pra compartilhá-la com vocês. Mas, pra voltar pra esse primeiro vídeo do canal, eu acho que seria interessante contar pra vocês uma coisa que vocês vêm me pedindo muito no Instagram, que é o meu relato de parto. Eu fiz um relato de parto, eu gravei um relato de parto pra publicar lá no Instagram, ele ficou enorme. E enfim, eu achei que não era rede social pra publicar no Instagram, gente. Apesar de eu gostar muito do Instagram, de gostar muito de postar stories e tal, eu tenho um xodó, um carinho pelo YouTube, eu consumo muito mais YouTube. E eu ficaria muito mais feliz se o meu relato de parto ficasse aqui no YouTube, sabe? Eu acho que é um lugar onde as pessoas encontram mais facilmente, onde eu tenho mais prazer de assistir também. E enfim, eu acho que é um bom vídeo pra começar a voltar, né, a trabalhar, a voltar a postar conteúdo, a voltar a interagir com vocês. Então, se vocês estão aí curiosos pra conhecer o meu relato de parto, já chega clicando no joinha. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja bem-vindo. Se inscreve aqui, ativa as notificações, porque sempre que sair vídeo novo, vocês vão receber as notificações. E eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar então falando do meu relato de parto, gente. Eu fiz, como contei pra vocês, não sei se aqui no YouTube, acho que em vlogs aqui no YouTube eu contei, mas contei bastante lá no Instagram. Eu fiz um curso, né, de parto, que a Secretaria de Saúde daqui da Espanha, pública, ela dá pras grávidas, pras gestantes, e eu sei que no Brasil também tem isso. Mas enfim, eu fiz umas aulas preparatórias de parto, junto com o Hector. E nessas aulas preparatórias, uma das coisas que a gente aprendeu a fazer foi o nosso plano de parto, que basicamente é um documento onde a gente escreve tudo que a gente deseja no nosso parto e a gente leva no dia para a maternidade. Antes a gente também pode registrar este plano de parto para qualquer intercorrência no parto. A gente tem um respaldo de que a gente não queria que aquela intercorrência acontecesse, uma intercorrência obviamente que pudesse ser evitada, né? A gente ter isso aí como uma prova e tal, enfim. E aí, o relato de parto foi o meu ponto de partida para o meu trabalho de parto. Eu não fui uma grávida que eu queria coisas muito específicas, sabe? Que eu tinha muitas vontades ou que eu queria experimentar muitas coisas no sentido assim de, quero fazer sem anestesia, ou, não quero tênis. Eu queria... Gente, eu nunca tinha parido, entendeu? Eu tinha pesquisado um monte, eu tinha um pouco de medo também do parto, enfim. E a única coisa que eu queria era que eu entendesse o que estava acontecendo ali, entendesse tudo que estava acontecendo e que minhas vontades fossem respeitadas. Então, se a médica me explicasse, a gente pode fazer isso, isso e isso, você tem vontade de fazer ou você não tem vontade. Eu queria muito que eu tivesse o direito de escolher as coisas que acontecessem no meu parto. Não sei se vocês entendem, mas enfim, eu não tinha grandes coisas que eu rejeitava ou grandes coisas que eu queria. Eu só queria ter esse desejo de... eu só tinha esse desejo, na verdade, né, de que as minhas vontades fossem respeitadas.
E aí, a minha data prevista de parto era o dia 8 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira. Cecília não nasceu no dia 8 de fevereiro, chegou dia 8 de fevereiro, nada aconteceu. Eu tinha sentido algumas contrações de treinamento nas semanas anteriores, mas nenhum momento uma grande onda de contração que parecesse que realmente fosse o parto. Então eu tinha na sexta-feira uma consulta com a minha obstetra pra fazer um exame que eles chamam de monitores, que é basicamente eu ficaria 30 minutos lá, ligada numa máquina, pra eles saberem como estava o coração de Cecília e como estavam as minhas contrações. Fui pra esse exame, fiz os 30 minutos, depois tive uma consulta com a minha obstetra, e aí ela falou, olha, você não tá com contrações, assim, tipo, você tá com contrações muito fracas, o coração da bebê tá excelente, ela tá ótima. E a gente foi fazer um exame de toque e descobri que eu estava com 2 centímetros de dilatação. E aí a médica falou, pelo que eu tô vendo aqui do seu exame e pelos seus centímetros de dilatação, eu imagino que você entre em trabalho de parto ao longo desta semana. O hospital vai te ligar pra marcar uma data de indução do parto, porque nessa situação eu já tava com 40 semanas. Ela falou, eles vão te ligar pra marcar a indução do parto, caso você não entre em trabalho de parto ao longo dessa semana. Aí eu falei, ok, tudo bem. Só que quando eu tava fazendo monitores, justo na hora que eles foram desligar o monitor, eu senti uma contração muito forte. E aí eu fiz a consulta e lá na consulta eu não senti contração, eu só tinha sentido aquela. Mas, gente, eu saí do hospital sentindo contração. O hospital é perto aqui de casa, a gente vem andando, é tipo 15 minutos. E eu vim andando com o Hector e parando assim, constantemente sentindo contração, sentindo contração. Isso sexta-feira, 9 de fevereiro. Aí chegamos em casa, eu já tinha baixado um aplicativo, né, de medir contração, começamos a medir. E aqui eles pedem que a gente vá pro hospital se a gente estiver há 2 horas sentindo contrações a cada 5 minutos. Então eu comecei a sentir contrações muito próximas uma da outra, cheguei a ficar ali 1h30 sentindo essas contrações, e aí elas começaram a espaçar, nada aconteceu. Já tava na expectativa, achando que eu ia parir na sexta-feira mesmo, nada aconteceu. No sábado, eu não senti nada de contração, eu senti muito pouca contração, e assim, nem fazia sentido. No domingo, voltei a sentir contrações. Só que dessa vez, elas vinham a cada 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então, assim, não estavam tão próximas, apesar delas estarem meio que ritmadas, só que ainda não era um ritmo muito constante. E aí a gente ficou naquela expectativa de se a contração iria se aproximar ou não e tal, e nada aconteceu. Quando foi a noite do domingo, isso tipo meia-noite basicamente, a gente tava aqui na sala, estava em casa eu, o Hector, minha mãe e o Ellison, que está editando este vídeo, que é o padrinho de Cecília e que veio aqui pra Espanha tentar conhecer a afilhada dele, mas escutem só. O El deveria ter viajado no domingo, a passagem dele foi mudada, e aí a gente ficou na expectativa, nada aconteceu. Aí, não, ele deveria ter viajado na madrugada do domingo, mas enfim. A gente tava aqui na sala, e eu lembro que o El contou uma piada, e eu ri. E quando eu ri, eu fiz xixi. E aí eu falei, gente, que humilhação. No final da gestação, eu fiz xixi nas calças, eu não acredito. Tipo, a gente achou uma piada, rimos. Fui lá, me troquei e voltei. Daqui a pouco, aconteceu uma segunda vez. Rimos novamente. Fui lá, me troquei, fomos dormir. Quando eu tava indo dormir, aconteceu pela terceira vez. E aí o Hector tava deitado na cama, ele levantou e falou, não dá pra isso ser xixi dessa quantidade de vezes. Vamos pro hospital, vamos em urgências. Se não for nada, não é nada. Se for alguma coisa, a gente vai. Fomos. Descobri que minha bolsa tinha rompido. Gente, a minha expectativa era realmente aquele rompimento de bolsa de filme de comédia ruim, sabe? Que a bolsa rompe e molha tudo e automaticamente você começa a ter contrações. Isso era a minha expectativa de rompimento de bolsa. Não um furinho que ia ficar gotejando. E aí eu cheguei no hospital, eles fazem um teste que é tipo como um teste de gravidez, é um teste de líquido amniótico. Comprovaram que era líquido amniótico, me colocaram em monitores e aí pra ver como tava o coração de Cecília. Cecília estava ótima. Fizeram ultrassom, tava tudo bem, só que eu não tinha contrações. Mas quando rompe a bolsa, você tem altas chances de ter infecção, então eu já tinha que ficar internada. E aí eles me falaram, a gente vai te internar. Isso, aí me perguntaram mais ou menos que hora a bolsa, eu imaginava que a bolsa tinha rompido, né? Eu tive a primeira sensação e eu falei meia-noite. Aí me falaram, você tem até meio-dia pra entrar em trabalho de parto sozinha, senão você vai ter uma indução de parto. Eu falei, tudo bem. Me internaram, Hector voltou pra casa pra buscar a mala, porque a gente foi sem nada. E aí eu fiquei lá no quarto, fiz um tour do quarto pras lovers, fiquei lá, a gente não tava sentindo nada, tava mó tranquila, mó de boa, tudo ótimo. Ficamos lá. Aí, quando foi começo da manhã, ali, eu comecei a sentir as contrações. E aí eu comecei a sentir e o negócio foi subindo de nível, era tipo
uma dor que... Gente, é uma dor, assim, que realmente eu não tenho uma lembrança de como é a dor. Eu tenho uma lembrança da sensação que eu tinha, que era de que eu queria morrer, entendeu? É assim, você sente a dor, e aí eu senti aquela dor, assim, que durava 30 segundos, depois parecia que nada tinha acontecido, eu tava rindo à toa, e falando, nossa, que legal, o mundo é lindo, né? Aí vinha a dor, eu olhava pra janela do prédio, o quarto andava, falava, se eu pular, o que vai acontecer? Porque, assim, era uma dor que me deixava meio catatônica, sabe? E aí depois passava, eu apertava a mão do Hector, coitado, sofreu com a mão apertada, chamava a Deus, meu Deus do céu, Deus nunca escutou tanto chamado quanto ele escutou nesses meus momentos de contração. E aí eu fui sentindo a contração, só que assim, era uma dor muito forte, mas que quando tinha um espaçamento, eu conseguia relaxar, eu conseguia ficar tranquila, sabe? E aí eu sentei na bola, não gostei da bola, eu preferi realmente sentir a contração sentada, pra mim foi muito mais confortável, mas eu também andei, eu fui mudando de posição, o Hector fez massagem, tomei banho quente, fiquei debaixo da ducha deixando a água quente bater nas minhas costas, então eu fui fazendo tudo o que eu podia fazer naquele momento. Aí, fui sentindo as contrações. Chegou num momento assim que eram muitas contrações uma atrás da outra. E aí pra mim foi quando ficou pior, porque eu não conseguia descansar. Quando vinha uma contração, eu tinha, sei lá, 3 minutos pra respirar, eu conseguia descansar. Mas quando começou a vir as contrações, uma atrás muito da outra, eu tava começando a me sentir meio louca mesmo, sabe? De dor, assim, de tipo... Cara, isso não vai acabar nunca. Eu senti uma sensação um pouco de desespero. Confesso pra vocês, assim. Aí, fiquei lá sentindo essas contrações por algumas horas, umas 3 horas, 4 horas, mais ou menos. A médica entrou e falou que iria fazer o exame de toque pra ver como estávamos progredindo. E aí ela fez o exame de toque e não estávamos progredindo nada. Os mesmos 2 centímetros que eu estava dilatada na sexta-feira, eu estava dilatada, já era amanhã de segunda-feira. E aí ela falou assim, olha, você não dilatou. A gente pode tentar uma manobra, que é uma manobra muito dolorosa. Pode ser que não aconteça nada, mas possa ser que você dilate os 4 centímetros, né? Dilate mais 2 centímetros pra você descer pro paritório e tomar epidural, porque eu queria tomar anestesia. E eu não podia descer pro paritório antes dos 4 centímetros. E aí ela me deu essa opção de eu fazer essa manobra, que é a manobra de Hamilton, ou de eu não fazer. Essa é uma manobra que ela é muito controversa no mundo da obstetrícia, porque ela é uma manobra muito dolorosa, que tem a possibilidade de não adiantar. Você pode fazer essa manobra e não acontecer nada. Mas eu falei, eu já tô aqui, ajoelhei, eu tenho que rezar, entendeu? Tipo assim, eu tava já me sentindo cansada e eu não queria que fosse um trabalho de parto muito longo. Eu não sentia que eu ia ter forças para um trabalho de parto muito longo. Eu tava, tipo, muito assim. E aí eu conversei com o Hector e ele falou, você que sabe. Aí ela falou assim, vai durar 1 minuto, é muita dor, mas possa ser que resolva pra você. Aí eu falei, ok. 1 minuto. Gente, foi o minuto mais longo da minha vida. Foi assim, horrível, muito ruim. Foi uma dor excruciante, assim. No final eu tava, não. Mas eu sabia que ia doer, entendeu? Então, assim, não foi uma coisa que não me foi avisada. Ela foi lá, enfiou a mão e fez um negócio, entendeu? Ela me falou que ia doer muito. Ela me falou o tempo que ia durar. Ela me falou tudo e eu aceitei fazer. E aí eu dilatei os 4 centímetros. Gente, eu fui no céu, assim, quando ela falou, dilatou. Eu falei, graças a Deus. Só que aí foi que eu vi que o negócio estava apenas começando. Porque as contrações anteriores eram brincadeira de criança, perto dessas contrações dos 4 centímetros. Aí ela falou, vou chamar uma pessoa pra te levar pra sala de parto, que era no andar de baixo. E daí a moça, veio um rapaz, na verdade, com uma cadeira de rodas, me levar. E, gente, eu tava sentindo tanta dor que eu não conseguia sair da cama e ir pra cadeira de rodas, assim. Era muita dor, muita dor. Aí, enquanto a gente tava, né, nesse momento, assim, tentei massagem, respirar. O que mais me ajudou realmente foi focar na minha respiração, respirar. E, assim, às vezes ficar em pé apoiada, às vezes ficar sentada. Tipo, eu fui muito mais mudando de posição. Mas a bola, pra mim, foi horrível. Não gostei da bola. E me ajudou bastante também ficar no chuveiro. Mas eu não queria ficar muito no chuveiro, sabe? Eu não queria muito ficar molhada. Eu tava muito estranha. Aí, o rapaz chegou com a cadeira de rodas, me levou pra sala de parto. Aí chegamos na sala de parto e eu ainda tava lá, né, esperando a anestesia, porque com os 4 centímetros eu podia tomar anestesia. E aí eu tava, meu Deus do céu, gente, sentindo muita dor. Era tipo, eu realmente, essa parte assim é um pouco nublada da minha mente, porque eu tava sentindo muita dor.
E Hector tava comigo durante todo o tempo. Ele só foi na hora que ele foi buscar a mala mesmo, que eu fiquei sozinha, tipo, 30 minutos. Mas eu não tava ainda, não tava sentindo dor, né? Então foi tranquilo. E eu tinha dormido bastante antes de começar a sentir as contrações, então eu estava relativamente descansada. E aí chegamos na sala de parto, eu fiquei lá ainda um tempo, a anestesista chegou. E aí ela foi me dar epidural, que aqui na Espanha você coloca numa bolsa meio que de soro, sabe? Então é uma anestesia que ela está sendo constantemente reaplicada. E aí ela furou aqui minhas costas e eu tava com muito medo da anestesia, confesso pra vocês. Eu tava com muito medo, tava desesperada. Só que foi muito tranquilo, ela furou, eu fiquei quieta. Nessa hora que tu teve que sair do quarto. Eu tenho um pouquinho de escoliose, então ela ficou perguntando onde que tava a agulha. Eu confesso pra vocês que eu não tava sentindo agulha, não tava sentindo era nada. Eu fiquei tentando entender e no final acabou que ela botou mais do lado direito, porque eu falei pra ela botar mais do lado direito. E no final, na hora que eu tava lá empurrando, eu nem sentia a minha perna direita. Mas aí, detalhes, entendeu? Ela colocou a anestesia e ela falou, você vai sentir mais umas 3, 4 contrações e depois você não vai sentir mais nada. Eu falei, ótimo. Não queria mesmo, gente, porque era uma dor assim que, pelo amor de Deus. Aí, ela botou anestesia. Quando a anestesia fez efeito, gente, parecia que eu tinha entrado no paraíso. Eu senti assim que eu estava sentada do lado de Deus. Foi tão bom. Foi um alívio tão grande aquilo. Foi assim, uma coisa maravilhosa. Foi incrível, foi sensacional. Foi, meu Deus, eu transcendi naquele momento, entendeu? Botou anestesia, eu fiquei lá. E aí, como o meu parto tinha sido de bolsa rompida, né? Eles aqui têm muito cuidado com isso por conta das infecções. E aí, como eu não tava dilatando muito, a médica falou assim, olha, a gente vai ter que botar um antibiótico, porque já tinha passado das 12 horas de bolsa rompida. E a gente pode botar oxitocina pra você dilatar mais rápido, porque a gente não pode ficar muito tempo com a bolsa rompida. Eu falei, sem problemas. Ela botou oxitocina e botou o antibiótico, né? E botou a anestesia. E aí eu fiquei lá na cama. E como eu tomei a anestesia epidural completa, eu não podia levantar mais. Então, eu tive que ter um parto deitada. Mas eu sabia, já era uma coisa que eu sabia desde o começo, desde quando eu fiz meu plano de parto, que eu queria anestesia e que pra eu tomar anestesia eu teria que ter o parto deitada. Eu falei, sem problemas. Deitada ou sentada, né? Tipo, eu não podia ficar ajoelhada, eu não podia ficar em pé, eu não podia ter aquele parto sentada no banquinho, de cócoras. Eu já sabia, era uma coisa que eu tinha ciência. Aí eles colocaram tudo isso em mim e, gente, foi o paraíso. Eu fiquei assim, maravilhosa. Falei, eu estou excelente. Aí eu até consegui dormir, entendeu? Eu sentia a contração, eu sentia a barriga ficando dura, mas eu não sentia a dor da contração. Então eu tive um sono maravilhoso de 2 horas. A enfermeira toda hora entrava e falava, durma, porque vai ser importante pra na hora que você for empurrar, vai ser sensacional, durma o que você puder dormir. Dormi o que eu pude dormir. Ficamos eu e Hector conversando pelas últimas horas como uma família de 2 pessoas, né? Então também foi um momento muito gostoso por conta disso, mas eu e ele dormimos ali. E aí, isso eu entrei, era tipo 1 da tarde, eu tomei anestesia mais ou menos. Às 6 da tarde começou a vontade de empurrar. E aí, é uma coisa que eu ficava muito confusa na aula de parto. Eu falava, gente, como é que eu vou saber qual é a hora de empurrar? E aí a enfermeira falava, você vai ter vontade, você vai sentir, porque você vai ter vontade de empurrar. Aí eu comecei às 6 da tarde com a vontade de empurrar. A enfermeira entrou, Hector foi chamar, ela falou, ótimo, está com 10 centímetros de dilatação, bora ver. Começa a empurrar. Eu tinha feito as aulas de parto, que eu tinha aprendido a empurrar nas aulas de parto. Então, comecei a fazer a técnica que eu tinha aprendido nas aulas de parto. Fiz algumas vezes e ela falou, olha, ainda não tá saindo do lugar, ainda não tá indo. Vamos te dar 1 hora aí pra você, pro bebê se esforçar a sair. Foi o que ela me falou. Vamos dar 1 hora aí pra o bebê fazer mais força, você guardar forças. E aí daqui 1 hora a gente volta e começa de fato a parte de empurrar. E aí, eu confesso que essa 1 hora pra mim ela foi muito difícil. Porque é muito difícil você ter vontade de fazer uma coisa, seu corpo estar pedindo por uma coisa, você não poder fazer essa coisa, pra guardar força, sabe? Então, aí que tu ficou tentando me distrair, eu fiquei tentando, sabe, focar ali em outras coisas pra eu poder não empurrar. Aí quando deu exatamente 1 hora, eles entraram, né, as enfermeiras entraram pra começar o processo. E aí, gente,
é que foi uma coisa de louco, assim. Eu não senti dor, mas esse processo de empurrar, você sente a pressão do bebê, né? Então eu sentia muito aquela pressão ali na barriga, pressão. E demorou bastante pra ele sair do estágio 2 pro estágio 3. São 4 estágios, então o estágio 1 passou rápido, do 2 pro 3 foi muito demorado, porque é justamente onde tá o osso. E eu já tava achando que eu não ia conseguir, assim. E foi 1h30 de expulsivo. É muito tempo de expulsivo. O máximo que eles deixam são 3 horas, então eu tinha só mais 30 minutos, porque eu tinha tido aquela 1 hora ali de expulsivo passivo, que eles chamam aqui, que é quando você não tá empurrando. E aí, gente, foi muito cansativo. Especialmente quando a cabeça tava lá embaixo. Muito descritivo, mas quando a cabeça tava lá embaixo, só que eu não tava ainda conseguindo tirar o bebê, sabe? Tipo, foi muito tempo. Aí, eu tava achando que eu não ia conseguir realmente, quando tava chegando na 1h30. O Hector, de princípio, ele falou que não iria olhar. Mas no final, ele acabou ficando lá, olhando, observando, me dando força, apertando minha mão. Eu acho que isso foi muito importante, ter essa presença dele, ter ele me ajudando, ter ele me dando força. Foi, assim, importantíssimo para o desenvolvimento do meu parto. E aí, eu consegui, cara, no final. Pra mim foi muito chocante, assim. Tipo, eu dei um último empurrão e aí eu escutei o choro e eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível para uma criança, entendeu? E aí eles pegaram a bebê, pegaram Cecília, botaram no meu colo e deixaram ela aqui, né? Deram aquela limpada básica, botaram ela no meu colo, deixaram ela aqui, ficaram lá embaixo, a placenta saiu super rapidamente, eu fiquei até chocada com isso, a placenta foi muito rápida. E aí eu tive um desgarre, que eles chamam aqui, que é tipo, rasgou um pouquinho, 3 pontos só, então foi bem tranquilo. E aí eles deixaram a Cecília aqui comigo e com o Hector, fizeram todo o procedimento que eles precisavam fazer comigo, limpar, nananã, esperaram o cordão parar de pulsar na placenta pro Hector poder cortar o cordão umbilical. Então foi assim, tudo que eu tinha colocado no meu plano de parto. E aí, depois que eles terminaram isso, eles saíram do quarto. E eles deixaram a gente no quarto por 2 horas. E, gente, foi assim um momento incrível, porque foram 2 horas que ficamos eu, ele e uma nova vida ali, sabe? A gente tava olhando a nossa filha e era incrível. E aí ela pegou o peito logo, rapidinho, ficou ali tomando leitinho, peladinha em cima do meu peito, e eu sentindo aquele bebê, e sabe? Foi assim, incrível. Aí eu pude dar pro Hector, o Hector pode sentir ela também. Foi maravilhoso. Ai, foi um momento muito mágico, assim, ter essas 2 horas só logo após o nascimento dela, só eu e ele, olhando pra ela e pensando, caramba, agora essa bebê é nossa responsabilidade, a gente é pai, nós somos pais dessa criança, meu Deus do céu. Então foi assim, incrível. Depois dessas 2 horas, eles entraram, pesaram ela, mediram ela, deram a vitamina K. E aí eu subi pro quarto que eu iria ficar internada por mais 2 noites. Não, mais uma, 2 noites. Aquela noite, mais uma noite, e no outro dia eu recebi alta. E aí, foi assim, gente, foi assim, muito, sabe, eu tenho uma lembrança muito gostosa do meu parto. Apesar da dor, assim, excruciante, eu tenho uma lembrança maravilhosa. Eu acho que foi um parto muito respeitoso. Tudo elas me perguntaram. No final, assim, uma estudante de obstetrícia perguntou se ela podia assistir. E aí eu deixei ela assistir. E aí quando a Cecília nasceu, ela falou... Aí ela perguntou pra mim, ai, como é o nome da bebê? Eu falei, Cecília. Aí ela olhou pra mim e ela começou a chorar, porque o nome dela era Cecília também. E era o primeiro parto que ela tava assistindo na vida dela. Então, sabe, tinha uma das parteiras que o nome da filha dela era Cecília também. Então, assim, parecia que tudo tinha cooperado para o bem. Foi fantástico. Enquanto eu tava esperando lá em cima, antes das contrações, eu li o livro que eu tava lendo no meu Kindle, eu escutei Taylor Swift, sabe? E num momento assim, eu achei até que eu ia querer escutar. Ei, gente, minha câmera aqueceu, então eu tive que pegar minha câmera de vlog pra terminar, porque o Hector saiu com a Cecília e ele vai chegar daqui a pouco, então não dá tempo de eu esperar a câmera esfriar pra eu continuar o vídeo. Mas enfim, eu achava que eu ia querer escutar música enquanto eu tava nesse momento, assim, do final do parto, sabe? Enquanto eu tava nessa fase de esperar pra ver o que ia acontecer. Mas eu não quis, eu quis conversar com o Hector, eu quis ter esse momento de nós dois ali conversando. Eu acho que
todo o processo da minha gestação e todo o processo do meu parto foi um processo de muita parceria entre a gente. E do puerpério também, o fato de que ele teve a licença paternidade longa, que ele pôde ficar 6 semanas aqui em casa, às noites. Então foi todo um processo muito de parceria entre a gente que eu acho que engrandeceu muito mais o nosso relacionamento. E aí nesse momento do parto eu quis muito ficar conversando com ele, a gente ficou conversando um monte. Então foi assim muito gostoso, sabe? Desde o momento das contrações, mesmo que eu estivesse lá sentindo dor, eu via no rosto dele o quanto ele estava sentindo aquilo ali também, o quanto ele estava com expectativa, mas o quanto ele preferia sentir a dor no meu lugar. Então foi um momento que eu apreciei muito ele e que eu acho que ele me apreciou bastante também, e pra mim foi fenomenal. E o processo pós nascimento, na mesma noite os meus sogros já puderam visitar. Eu não sabia que a maternidade ficava com visitas abertas 24 horas, e aí os meus sogros pegaram um trem na segunda pra poder ir, né, ver a Cecília. E quando eles foram chegar, o Hector foi pra encontrar com eles, e aí falou com o segurança falou, eles podem vir, vocês podem receber visita a qualquer hora. Então, se eu soubesse disso, minha mãe também teria ido naquela mesma noite, mas já tava muito tarde pra ela sair daqui pra lá, ela não conhece muito bem a cidade, então ela preferiu, na verdade a gente preferiu que ela fosse no dia seguinte, mas os meus sogros foram naquela mesma noite, viram a neta no dia que nasceu, assim, por uns minutinhos. A gente teve aquela primeira noite de assustadora, né, de que te deixam no quarto só com a criança. E é só você e a criança. E aqui eles não ficam entrando de madrugada no quarto. Então, só se a gente fosse chamar pra alguma necessidade que a gente não teve. Mas na manhã seguinte eles vão, né, ver e tudo assim. Então, sim, eu tenho uma lembrança muito gostosa do meu parto. Foi uma experiência que eu gostei muito de passar, sabe? Que eu tenho uma memória muito boa e assim, eu acho que se qualquer pessoa do que participou ali do meu parto, que no final foi muita gente, né? Eu vi isso na rua, eu ia falar, nossa, muito obrigada. Foi sensacional, assim. Então, foi um parto diferente do que eu esperava, porque realmente eu esperava aquele negócio de eu ter as contrações, ir pro hospital com as contrações, já acontecer tudo aquilo. Mas foi um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo. O fato de que eu precisei das manobras, que eu precisei da oxitocina, pra mim não foi uma questão que tirou o brilho do meu parto, ou de que eu tive um desgarre, ou nada disso, sabe? Pra mim, tudo o que aconteceu no meu parto foi muito bonito, eu gostei demais, e é uma experiência que eu tenho, assim, de uma maneira muito bonita na minha cabeça. Então, eu amei parir, gente. Apesar da dor, de eu querer me jogar da janela de vez em quando, eu amei parir. Tenho que falar isso pra vocês. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo pra voltar, eu contar essa experiência pra vocês. Eu sei que tem muita gente me questionando, querendo saber. Me conta aqui nos comentários se tem algum detalhe que eu talvez tenha esquecido, deixado de fora. Eu não fiz roteiro, eu não escrevi nada durante o parto. Eu fui contando pra vocês realmente tudo da minha memória. Um detalhe importante é que me ofereceram durante o expulsivo pra eu ver a cabecinha dela saindo, coisa assim. E eu não quis, gente, porque eu fiquei com medo de eu passar mal. Mas eles perguntaram, você quer olhar no espelho? E eu falei, não. Mas o Hector tava lá, ó. Líder de torcida, entendeu? Vai, baby, força, baby, você consegue, você é forte. E eu achei que isso foi assim, enfim, muito legal e... Tá vendo? Eu fico toda bobinha, sorrindo, porque eu gostei demais do meu parto. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo como foi seu parto, se você teve uma experiência boa. Ou se você não teve uma experiência muito boa, sinto muito. Me conta o que vocês esperam ver por aqui, o que vocês querem saber. Enfim, me ajuda também a criar conteúdo, porque é um novo momento pra todo mundo por aqui. E é sempre bom eu poder contar com a participação de vocês na criação do conteúdo, porque apesar de ser eu que crio as coisas que eu gosto, é pra vocês consumirem, e eu também quero criar coisas que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. O vloguinho vem em breve, eu acho que vocês vão curtir bastante. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!